Fala, curiosos de plantão! Hoje vamos falar sobre produtos que foram inventados sem querer. Isso mesmo, sem querer. Muitos produtos que utilizamos no nosso dia a dia foram inventados por acaso, resultado de descobertas inesperadas ou erro durante a experiência. Essas invenções acidentais que surgiram sem querer muitas vezes transformaram a realidade de milhares de pessoas, seja no campo da medicina, tecnologia ou até mesmo na culinária. Então, hoje, vamos conhecer alguns desses produtos? Eu sou o Diogo Zardo e é um prazer ter você aqui. Se gostarem do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Combinado? Vamos começar? Roda a vinheta. Vamos começar com a famosa Coca-Cola. Sabe aquela bebida deliciosa que a gente adora? Pois é, ela foi inventada por acaso, quando um farmacêutico estava tentando criar um xarope para dor de cabeça. Sorte a nossa, né? A história da Coca-Cola remonta ao século XIX, quando um farmacêutico chamado John Pemberton decidiu criar uma bebida que fosse capaz de aliviar dores de cabeça e náusea. Naquela época, a água era muitas vezes contaminada e os medicamentos disponíveis eram muitas vezes ineficazes. Por isso, Pemberton estava determinado a encontrar uma solução. Em seu laboratório, Pemberton começou a experimentar diversos ingredientes e combinações, incluindo extrato de plantas e ervas. Em uma dessas experiências, ele misturou um xarope adoçado com água carbonatada e, para sua surpresa, descobriu que a bebida resultante tinha um sabor delicioso e refrescante. Pemberton decidiu então vender a bebida em sua farmácia, sob o nome de Pemberton Fresh Wine Cola, pois acreditava que o extrato de cola e álcool presente na receita tinha propriedades medicinais. No entanto, com a proibição do álcool em Atlanta, onde ele estava baseado, Pemberton foi forçado a modificar a receita, substituindo o álcool por xarope de açúcar. Foi então que a bebida começou a ganhar popularidade. E em 1886, um comerciante chamado Asa Candler comprou os direitos da receita, fundando a Coca-Cola Company. Candler foi responsável por criar a marca e expandir a distribuição da bebida, transformando-a em um dos refrigerantes mais populares do mundo. Assim, a Coca-Cola foi inventada, sem querer, graças a uma série de experimentos e acidentes felizes que resultaram em uma bebida icônica e atemporal. O sucesso da Coca-Cola pode ser atribuído não apenas ao seu sabor único, mas também à sua estratégia de marketing eficaz e à sua capacidade de se adaptar a mudanças e tendências do mercado ao longo dos anos. E quem aí já precisou da Super Cola? Imagina só, ela foi inventada por um pesquisador que estava tentando criar um material resistente para armas de guerra. Acabou grudando os dedos, mas acabou descobrindo a Super Cola. A Super Cola, também conhecido como cianoacrilato, foi inventado de forma totalmente acidental. Sua história remonta na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o químico Harry Hoover trabalhava em uma equipe de pesquisa na busca de um material que pudesse ser utilizado para criar miras de armas de fogo resistentes ao calor. Hoover estava experimentando com um composto chamado cianoacrilato, que tinha a capacidade de polimerizar rapidamente quando em contato com umidade. No entanto, ao invés de criar um material resistente ao calor, ele percebeu que o composto formava uma substância extremamente resistente e aderente quando em contato com superfícies como metal, plástico e até mesmo com a pele humana. Inicialmente, Hoover não deu muita importância para essa descoberta, considerando-a apenas como um subproduto indesejado do seu experimento original. No entanto, meses depois, ele se deparou novamente com a substância e percebeu seu verdadeiro potencial como um adesivo poderoso e de secagem rápida. Assim, em 1951, a Super Cola foi patenteada e começou a ser comercializada sob o nome de Eastman 910. Com a capacidade de unir praticamente qualquer material de forma instantânea, a Super Cola se tornou um sucesso imediato e revolucionou a indústria de colas e adesivos.
Atualmente, a supercola é utilizada em uma infinidade de aplicações, desde pequenos reparos domésticos até procedimentos cirúrgicos em hospitais. Sua história é um exemplo claro de como a descoberta sem querer pode levar a grandes descobertas e inovações, mesmo em situações em que inicialmente parecia ser um fracasso. E o raio-x? Essa invenção revolucionária foi descoberta por um cientista que estava estudando os raios catódicos e percebeu que esse material brilhava quando exposto a esse raio. Sem querer, ele acabou descobrindo a técnica do raio-x. A descoberta do raio-x foi uma das maiores revoluções da história da medicina e da física. A história por trás da sua invenção é fascinante e envolve um acaso surpreendente. Tudo começou em 1895, quando o físico alemão Röntgen estava realizando experimentos com tubos de descargas de gás em seu laboratório. Ele cobriu o tubo com papel preto para bloquear a luz e, para sua surpresa, notou que o objeto de platino cianeto de bário, que estava perto do tubo, começou a brilhar. Röntgen percebeu que algo invisível estava atravessando o papel preto e atingindo o objeto. Röntgen continuou a investigar o fenômeno e descobriu que esses raios penetrantes eram capazes de atravessar o corpo humano e revelar estruturas internas, como ossos e órgãos. Ele chamou esse raio de raio-x, em referência à sua característica desconhecida e misteriosa. A notícia sobre a descoberta se espalhou rapidamente e logo os raios-x se tornaram uma ferramenta essencial na medicina, permitindo aos médicos diagnosticar fraturas, tumores e outras condições de forma rápida e não invasiva. Röntgen foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1901 por sua descoberta e contribuição para a ciência. Sua descoberta acidental do raio-x revolucionou a medicina e a física, abrindo novas possibilidades de diagnóstico e tratamento de doenças. Assim, o raio-x foi inventado sem querer, resultando em um acaso surpreendente que mudou para sempre a forma de como enxergamos o interior do corpo humano. E o picolé? Quem aí não ama um picolé nos dias quentes? Ele foi inventado por acaso, quando um garotinho deixou uma bebida com um palitinho para misturar no quintal em um dia frio. O líquido congelou e, foi lá, nasceu o picolé. A história do picolé é uma daquelas curiosidades que nos surpreendem e nos fazem questionar como as coisas mais simples e deliciosas da vida podem ter surgido de forma tão acidental. A origem do picolé remonta em uma tarde quente de verão em São Francisco, nos Estados Unidos, no início do século XX. Naquela época, um jovem chamado Frank Hampson, de 11 anos, gostava de fazer misturas e experimentar novas receitas na cozinha de sua mãe. Em uma dessas tardes quentes, ele misturou um suco de limão com água e deixou o copo com a mistura para fora, com um bastão para mexer. O que ele não esperava era que durante a noite essa temperatura baixasse consideravelmente, fazendo com que a mistura congelasse. Ao abrir a porta no dia seguinte, Frank se deparou com uma surpresa. O suco de limão havia se transformado em um bloco de gelo, saboroso, preso a um bastão. Intrigado com a descoberta, o jovem decidiu experimentar o gelado e ficou encantado com o sabor refrescante e a praticidade de comer algo congelado em um palito. A partir daí, Frank começou a fazer experimentos com diversos sabores e formas, aprimorando sua criação acidental. Em 1923, ele patenteou o invento e batizou de Epsicle, uma junção do seu sobrenome com a palavra ice. Com o tempo, o nome foi alterado para Popsicle, que se tornou uma marca registrada e sinônimo de picolé nos Estados Unidos. A história de como o picolé foi inventado sem querer nos mostra que a criatividade e a curiosidade podem nos levar a descobertas surpreendentes e deliciosas. Desde então, o picolé se tornou um dos alimentos mais populares e apreciados em todo o mundo, sendo uma verdadeira fonte de refrescância e prazer nos dias quentes de verão. E tudo isso graças a um acidente feliz na cozinha de um menino curioso e inventivo. E por fim, mas não menos importante, o micro-ondas. Ele foi inventado por um cientista que trabalhava com radar durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele percebeu que o chocolate que estava no seu bolso havia derretido depois de ficar perto do radar. E assim nasceu o micro-ondas. O micro-ondas, um eletrodoméstico indispensável na cozinha de muitas famílias ao redor do mundo, foi inventado de forma acidental.
A história por trás da criação do micro-ondas remonta ao ano de 1945, quando o engenheiro Percy Spacer, que trabalhava na empresa Raytheon Corporation, estava conduzindo experimentos com um novo tipo de tubo de vácuo chamado magnetron. Enquanto trabalhava em um projeto de radar, Percy Spacer percebeu que um chocolate que estava carregando no bolso havia derretido. Intrigado com o ocorrido, o engenheiro decidiu fazer novos testes, dessa vez utilizando pipocas como objeto de estudo. Para sua surpresa, as pipocas começaram a estourar quando colocado perto do magnetron. Foi assim que Percy Spacer descobriu que as micro-ondas emitidas pelo tubo de vácuo eram capazes de aquecer alimentos de forma rápida e eficiente. Com isso, ele desenvolveu um forno de micro-ondas e utilizava esse princípio para cozinhar alimentos em poucos minutos. Em 1947, a Raytheon Corporation lançou o primeiro forno de micro-ondas comercial, chamado de Radar Ranger, que pesava cerca de 340 quilos e custava aproximadamente $2.000. Inicialmente, o aparelho era usado principalmente em restaurantes e locais de alimentação coletiva, devido ao seu alto custo. Com o passar dos anos, o micro-ondas se popularizou e se tornou um item presente na maioria das cozinhas ao redor do mundo. Graças à sua praticidade e rapidez, o aparelho revolucionou a forma de como as pessoas preparam as refeições, permitindo descongelar, aquecer e cozinhar alimentos de maneira rápida e eficiente. Assim, o micro-ondas, uma invenção que surgiu de uma forma acidental, se tornou um dos elementos indispensáveis na rotina diária de muitas pessoas, facilitando o preparo de alimentos e proporcionando mais praticidade e comodidade no dia a dia. E aí, gostaram de conhecer todos os produtos que foram inventados sem querer? Conte pra gente nos comentários se você já sabia dessas histórias surpreendentes. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!